Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 21 de maio de 2022, às 21 horas e 2 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. E hoje, pré-jogo bacana, pré-jogo interessante, pré-jogo de clássico, né? Amanhã, às 20 não, né? Amanhã, dia 22, às 16 horas, tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Clássico e majestoso, né? E valendo liderança, valendo tabu. Então tem jogo importante amanhã, rapaziada. Antes de começar, só para deixar aquele recadinho básico, se você está assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquela moral, tá? O áudio desse vídeo vai para o Spotify, então também tem ali uma parcela de, acho que até mais pessoas que ouvem o podcast do que as pessoas que veem os vídeos aqui. De toda forma, se você está ouvindo no Spotify ou em algum outro agregador de podcasts, vem pra cá, vem pro YouTube, se inscreve aqui, dá essa moral, tá? E se estiver ouvindo aí a versão em áudio, classifica também o podcast, tá? E segue o podcast também no Spotify ou qualquer outro aí, favorita ele para sempre estar recebendo ali as notificações de novos episódios, tá? Mas eu gostaria que viessem aqui pro YouTube e dessem essa moral aqui, se inscrevessem aqui no canal para tornar aqui o canal mais relevante, tá? Bom, vamos começar então. Tem muita coisa para se falar hoje. Começando aqui falando de mercado, né? O João Vitor que estava recebendo ali sondagens do Porto. A notícia correu em Portugal ali. O Benfica também demonstrou interesse e também entrou em contato com o Corinthians, tá? O Benfica que já flertou bastante com o João Vitor no final do ano passado, né? No final barra começo desse ano, dessa temporada, nessa meia temporada pra gente aqui e meia temporada pra eles lá. E tá nessa briga aí. No fim das contas, acho que quem pagar mais ali vai levar, tá? Seja Porto ou Benfica. Parece que os dois já deram ali fizeram uma proposta para o Corinthians que está sendo analisada. Um dos times ofereceu 8 milhões de euros, outro ofereceu 9. Eu acho que quem chegar a 10 primeiro leva, tá? O Corinthians tem ali como meta fazer acho que 100 milhões em venda de jogadores, né? Então o Corinthians ele precisa vender de fato alguns valores ali e o João Vitor é um dos jogadores que o Corinthians vê com maior potencial de venda. Lembrando que o Corinthians tem 50%, 55% do João Vitor apenas, né? Então se vender ali por 10 milhões e vamos imaginar que o euro esteja a R$ 5, o Corinthians vai ficar com 25 milhões para ele só, tá? O resto vai para o time detentor dos direitos, né? Que é o Coimbra, se não me engano, que é um time gerido pelo Banco BMG, tá? Um mesmo ali do app do Corinthians. Bom, então o João Vitor com interesse ali e parece que vai mesmo, tá? Para Europa, seja para o Porto ou para o Benfica, para quem paga mais, beleza? A gente teve novidade aqui do caso Rafael Ramos. Os advogados de defesa do Rafael Ramos ali acabaram por contratar alguns não, né, uma empresa, especialistas em leitura labial e fizeram um laudo, tá? E nesse laudo foi comprovado que o Rafael não ofendeu de maneira racista de nenhuma maneira o Edenilson. Então, com essa prova, com essa evidência, eles pediram ali que elas fossem anexadas ao processo e pediram também o arquivamento da denúncia, tá? Para que encerrasse por ali esse caso, tá? Mas vamos ver aí, talvez a perícia contratada pelo Internacional vá falar que ele tem ali tipo cometido de fato alguma injúria racial. Vamos esperar para ver, tá? Mas o ponto é que Rafael Ramos ali então
ficou meio que, pelo menos por parte do laudo dos profissionais que eles contrataram ali, conseguiu provar e argumentar dizendo que ele não cometeu nenhuma injúria racial, tá? Outra coisa que aconteceu ontem, um assunto meio chato, principalmente deselegante, né, por assim dizer, até porque aconteceu no programa do Neto, o Neto fazendo post, o Neto falando, brincando, zoando ali, falando que o Luan já está 1 ano sem fazer gol no pelo Corinthians e tal. Eu acho desnecessário, né? O cara tá lá, o técnico não escala porque não quer, ele tá fazendo o trabalho dele, não falta, não chega atrasado, tá sempre lá. A gente vê exemplos de jogadores que faltaram, que enfim fizeram uma parte de coisa aí e não deu nada, né? Aparentemente o Vitor Pereira foi lá e conversou e fez aposta, fez isso, fez aquilo e tal. Surtiu efeito de fato, mas pô, teve gente que fez coisa pior ali que o Luan e ninguém falou nada. Agora o pessoal fica pegando no pé, falando mal do cara, né? Chutando cachorro morto, aí é complicado, né? Mas, enfim, o fato é que realmente faz 1 ano que ele não faz gol, né? Não está sendo escalado, está com problema no físico ali, não tem aguentado os treinos aparentemente. Enfim. Mas só, correu notícia, acho que eu vi comentários eu não lembro se foi o Braga, Marcelo Braga, né? Ou o Cassucci, Bruno Cassucci, mas eles falaram ali no Twitter que pode ser que tenha proposta pro Luan nesse meio de ano, tá? E o Luan provavelmente está muito próximo de sair do Corinthians. Então, a ver, vamos esperar aí e ver o que vai acontecer, tá? Bom, falando de futebol, então, vamos dar uma olhadinha na tabela. Essa tabela aqui eu tirei, provavelmente tinha jogo em andamento, já deve ter acabado algum jogo, etc. Mas no momento em que eu tirei o print, o Corinthians estava em primeiro com 13 pontos, Atlético Mineiro em segundo, seguido de São Paulo, Botafogo, Santos, Coritiba, Avaí, América, Palmeiras e Bragantino. Eu sei que o Palmeiras estava ganhando de 2-0 do Juventude, ele deve ter ganho o jogo, muito provavelmente, né? Então subiu para 12 pontos, tá? Então deve ter passado o São Paulo ali, deve ter chego ao terceiro lugar, tá? O Coritiba eu sei que perdeu, o Santos estava empatando com o Ceará. Acho que é isso. Por enquanto, então, essa aqui são os 10 primeiros colocados do campeonato, né? Vamos dar uma olhada nos relacionados, então, em quem o professor Mister Vitor Pereira levou para o jogo, né? Pelo menos para a concentração para amanhã. Então, ele relacionou aqui os goleiros Cássio, Ivan e Matheus Donelli, os laterais Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael Ramos. O tratamento dado ao Rafael Ramos está sendo o mesmo tratamento dado para o Robson Bambu, né? Então, mesmo enquanto estava tendo o julgamento ali dos problemas do Bambu, ele continuou sendo relacionado, né? Algumas vezes não foi porque estava machucado e tudo mais. Então o Rafael Ramos provavelmente vai para o jogo amanhã e enquanto não sair o resultado ali das apurações, não tem como dizer, não tem como saber o que o Corinthians vai fazer com ele, tá? Então, como não foi provado nada, ele vai pro jogo, vai a campo e é isso. Zagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson Bambu. No meio campo: Cantígio do Queiroz, Juliano, Maicon, Renato Augusto, Rony e William. E pro ataque: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes e Roger Guedes, tá? Acho que o principal desfalque aí é o Fagner que não o Fagner que não se recupera nunca, né? Dessa entorse aí, não sei o que de fato aconteceu para estar demorando tanto assim para voltar, mas está em transição, né? O Ortega ele foi contratado pelo Corinthians, né? Inclusive achei que ele faria
algo diferente, né? Mas ele tá fazendo boletins e como se ele fosse setorista de dentro do Corinthians mesmo, a ver aí, né? Mas ele tem feito boletins diários ali e falou que o Fagner já tá fazendo a transição pro campo, né? Então, provavelmente, talvez pro próximo jogo ele já esteja à disposição, tá? A ver aí, vamos ver, né? Não se recupera nunca. A gente tem, putz, a provável escalação ficou um pouco maior. Eu vou mudar o layout aqui da minha câmera um pouquinho, vou subir a minha câmera para não ficar com o texto na minha cara, né? Pronto. Então, segundo o Globo Esporte, peguei aqui essa provável escalação de lá, né? O Corinthians vai a campo, pode ir a campo, na verdade, né? Com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Gustavo e Lucas Piton. Do Queiroz, Maicon, Renato Augusto ou Juliano, Gustavo Mantuan ou William, Roger Guedes e Júnior Moraes ou Jô. Acho que o principal ponto de atenção aqui seria a lateral direita ali com o Rafael Ramos, né? Ele fez um jogo péssimo diante do. Na verdade, ele tem feito uma sequência de jogos terríveis, tá? O Rafael Ramos contra o Internacional foi uma daquelas que, meu Deus do céu, tava muito mal, aí deu todo aquele problema e ele tava levando muita bolas nas costas, tá? E na verdade nem era bola nas costas, né? Acho que quem tava jogando ali no meio, o Duqueiroz não conseguia parar o Depena, e o Depena lançava direto era Wanderson, né, pela direita ali, e tava dando muito problema, né, pro lado direito do Corinthians, tanto que o primeiro gol saiu por lá, o segundo gol já saiu pela esquerda, mas de toda forma tava difícil o jogo ali pelo lado direito, tá? Então é bom ficar ali tipo de resguardo, porque eu acho que pode ser um complicômetro ali, tá? Acho que o Juliano deveria entrar no lugar do Renato Augusto, tá? Ele vive um momento técnico e tático bem mais interessante que o Renato Augusto. O Renato Augusto tá mal demais. Algumas pessoas dizem que ele tá assim porque ele não tá jogando na esquerda, né? Mais pela esquerda, porque mais pra esquerda ele fica numa posição que ele mais gosta ali para fazer aqueles arremates de fora da área. Mas, pô, quando a gente começa a colocar muito. Ele não tá jogando por isso, por aquilo, sabe? Tipo, pra ele poder jogar o futebol, pra ele ser o craque, o gênio, ele tem que jogar especificamente em uma posição de um lado para poder fazer a mesma jogada sempre. Aí acho que Renato Augusto talvez não seja tão gênio, tão craque assim quanto as pessoas achavam que era, né? Inclusive eu achava, né? Sinceramente, teve uma época que eu cheguei a comentar que, pô, para algum time ter chances ali, tinha que ter chance antes do Renato Augusto entrar no jogo, porque depois que ele entrasse, sinto muito. E esse ano cada jogo tem sido um tapa na minha cara aqui, porque Renato Augusto realmente não tá jogando nada. Mas ele tem sido. Em um lance ou outro ele tem aparecido, tá? Ele fez um gol meio que de carrinho ali diante do Bragantino, ele abriu bem uma bola ali diante do Boca Juniors pro Fagner, o Fagner acabou cruzando e o Maicon fez gol, então ele tem tido alguns brilhos assim, né, alguns de relances, né, mas ele não tem sido jogando bem constantemente como da forma como ele começou jogando esse ano e terminou ano passado, né? Bom, ok, prova escalação, deixa eu descer aqui, vou voltar o layout ao normal. E deixa eu falar um pouquinho sobre o jogo, tá? Bom, o jogo de amanhã, o clássico diante do São Paulo, óbvio, como todo clássico, né? A gente já sabe que vai ser um jogo super difícil, a gente já imagina isso, já tem isso em mente. O Corinthians não ganhou nenhum clássico esse ano, nem empatou, sequer empatou, só perdeu, né? Perdeu quase não, perdeu todos os clássicos que jogou, né? Perdeu 2 pro São Paulo, 2 pro Palmeiras e 1 pro Santos. O Santos jogando em casa, mas era com o Silvinho ainda.
numa virada muito esquisita. E, cara, foi complicado, tá? Naquele jogo em que o Corinthians demitiu, né, o Silvinho. Daí chegou o VP e já com três dias de treino já foi enfrentar o São Paulo lá no Morumbi, perdeu de 1-0, naquele que teve chuva e tudo mais. Depois pegou o Palmeiras, perdeu de 2-1. Depois pegou o Palmeiras de novo, né? Já no Brasileiro. Não, pegou o São Paulo, né? Perdeu de 2-1 também, foi desclassificado. Pegou o Palmeiras no Brasileiro, perdeu de 2-1 com 2 gols tipo de cabeça no primeiro pau, meio ridículo assim. O jogo da gripe, né? O Corinthians estava meio gripado, meio desatento e tal, segundo o técnico. Mas amanhã é dia de jogo muito importante, porque o Corinthians defende um tabu diante do São Paulo. O São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena. O Corinthians defende a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians perder para o São Paulo ultrapassa o Corinthians na tabela. O Corinthians, mais do que tudo, né? O Corinthians precisa ganhar o primeiro clássico no ano, tá? O Corinthians precisa ganhar. Acho que o VP ele quer muito isso também, tá? Ele até falou numa entrevista coletiva que, pô, ele era um cara que não perdia muito pouco clássico. E esses primeiros clássicos aqui com o Corinthians fez o scout dele diminuir bastante, tá? Então ele tá incomodado também, né? Muitas pessoas falaram que ele não sabia o que era derby, que ele não sabia o que era clássico. E ele ficou realmente transtornado ali, né? Mas falando especificamente do jogo, o Corinthians vem numa crescente muito boa desde que implantou ali esse rodízio, né? Que o Corinthians está conseguindo deixar os jogadores melhor fisicamente para as partidas. O Corinthians tem enfrentado com muita intensidade, muita raça, muito brio, né? E muitas vezes com qualidade também os adversários. Então, por exemplo, o Botafogo, o Corinthians deu uma sapecada no Botafogo que foi a única derrota do Botafogo no campeonato, tá? O Botafogo não perdeu mais desde então. Então o Corinthians tá vivendo um bom momento, mas sempre fica aquela desconfiança, sabe? Tipo, porque o Corinthians perdeu 4 clássicos. O Corinthians foi jogar um jogo importante fora de casa pela Libertadores e perdeu de 2-0 para o Always Ready. O Corinthians foi jogar fora de casa diante da Portuguesa lá em Londrina e empatou naquele jogo horrível 1-1, sabe? Então, por mais que o Corinthians seja hoje líder do Campeonato Brasileiro e esteja em segundo no grupo da Libertadores, perdendo no saldo de gols pro Cali, pro América de Cali, o Corinthians ele tá praticamente classificado, né, para as oitavas da Libertadores, porém sempre fica aquela dúvida, né? Parece que a gente está sempre desconfiando de que o time que jogou contra o Always Ready vai jogar de novo, de que o time que jogou contra o Palmeiras vai jogar de novo, de que o time que jogou diante do São Paulo no primeiro clássico vai jogar de novo, sabe? Tipo, a gente faz diversos jogos bons, mas sempre com aquela, putz, será que o próximo jogo a gente vai ver um jogo ruim de novo? Sabe? Então, amanhã é dia para o Corinthians ganhar, recuperar a confiança em jogos grandes, em clássicos, em jogo importante, manter a liderança e falar, ó, Tricas, ano que vem vocês sentam de novo, porque esse ano em Itaquera não dá mais não. Quer dizer, talvez até dê, né? Tem os dois times estão na Copa do Brasil ainda. Mas, pô, então vamos torcer aí para que dê tudo certo amanhã. Eu tô esperançoso, tô com um bom pressentimento. Acho que o Corinthians vence amanhã, se mantém ali na liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro não joga essa rodada, então
Corinthians vencendo consegue ficar 5 pontos do Atlético, 4 pontos do Palmeiras, fica ali a 5 pontos do São Paulo também. E tem os outros times também que estão vindo aí, né? Botafogo, Santos. Então dá pra deixar o Corinthians mais tranquilinho no campeonato também, ter uma gordura ali, recuperar confiança em clássico. E, pô, é amanhã, não tem jeito, tá? Então amanhã, além de tudo, o Corinthians ainda conta com a Neoquímica Arena lotada, né? O Corinthians é o time que mais, com a melhor média de público nos jogos, né? Ou seja, tipo, a torcida tá sempre na Neoquímica Arena, o Corinthians tem 32 mil em público, né? De média, né? Seguido pelo Flamengo, acho que depois em Botafogo, não sei, esses outros times aí. Mas o Corinthians, a torcida vai em todos, né? É média. O Botafogo, não, em média, o Botafogo não tá nem aparece, tá? Nos 10 primeiros. Em média. O que aparece, acho que aparece bastante nos maiores públicos, né? Mas aí tem todo um legado para trás aí, que, desde o começo do ano, que a torcida não comparecia nos jogos, né? A torcida do Corinthians não, tá sempre lá. E amanhã vai ser mais um dia. Amanhã é dia para 40 mil torcedores lá na Neoquímica Arena. Então vai estar lotado. A torcida vai empurrar. E, cara, vai dar muito bom amanhã e o Corinthians vai disparar. Até porque depois tem mais um jogo em casa, depois desse. Então a chance aí de que o Corinthians consiga várias vitórias aí, consiga se manter na liderança aí por um bom tempo no campeonato. Beleza? Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, por estarem assistindo os meus vídeos. Muito feliz mesmo. Se inscreva no canal, quem não for inscrito ainda. Se você está ouvindo aí versão em áudio, vem para cá pro YouTube, canal do RB Cedilha. Se inscreve aqui, dá essa moral, para que a gente consiga crescer aos poucos aí e consiga se tornar cada vez mais relevante para a plataforma, beleza? Ficando por aqui então, até mais e vai Corinthians, mano.